Agora, na segunda parte desse tópico 6, nós vamos estudar algumas reações que ocorrem com o anel da piridina. Bom, a piridina ela pode sofrer reações de substituição aromáticas eletrofílicas, assim como nós estudamos lá no capítulo 15 da Orgânica 1, das reações com o benzeno. Tá? O mecanismo da reação se processa assim. O par de elétrons, então, de uma ligação π do anel da piridina vai se ligar ao eletrófilo na parte lenta da reação, porque gera um carbocátio. Esse carbocátio ele vai ser estabilizado por ressonância, que não está sendo mostrada aqui. Depois vem uma base, remove esse hidrogênio, que devolve o par de elétrons para cá, para regenerar a aromaticidade do anel, e essa é uma etapa rápida. E aí você tem a substituição do hidrogênio, que está ligado no carbono 3, você numera 1, 2, 3, por um eletrófilo, tá certo? Então, você tem a substituição no carbono 3, que é a posição preferencial nessa reação de substituição, como nós vamos explicar agora. Então, a piridina sofre substituição eletrofílica no carbono 3, pois forma um intermediário mais estável nessa posição. Então, você tem aqui as três possibilidades. Se o eletrófilo entra na posição 2, você gera esse intermediário aqui, esse contribuinte de ressonância. Esse contribuinte de ressonância ele é muito pouco estável, porque o átomo de nitrogênio ele não tem o octeto completo, tá certo? Então ele não ajuda a estabilizar o carbocátio que vai ser formado. Então imediatamente quando você então adiciona esse eletrófilo nessa posição 2, esse nitrogênio perde uma ligação, ele fica positivo e não fica com o octeto completo, né? Então isso aqui é muito pouco estável. Quando esse eletrófilo entra na posição 3, você gera esse carbocátion aqui. E ele é estabilizado então, por ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, gerando esse outro carbocátion. Esse par de elétrons dessa ligação π pode vir para cá, para gerar esse outro carbocátion. Então, quando o eletrófilo entra na posição 3, todos os três contribuintes de ressonância, eles são de estabilidade parecidas, né? E aí, não tem nenhum daquele contribuinte de ressonância que é muito pouco estável, como acontece na posição 2. Quando o eletrófilo entra na posição 4, você tem este carbocátion aqui, mas quando esse par de elétrons vem para cá, você gera esse outro contribuinte de ressonância que também vai aparecer com nitrogênio, com octeto incompleto, muito pouco estável. Então, as posições 2 e 4, os contribuintes de ressonância não ajudam na estabilização do carbocátio formado, porque existe um dos contribuintes de ressonância que é muito pouco estável, que apresenta um nitrogênio com a carga positiva, com octeto incompleto. Portanto, a preferência da substituição eletrofílica aromática é no carbono 3, no caso da piridina, certo? Bom, só que o átomo de nitrogênio na piridina, ele é um retirador de elétrons e faz com que o intermediário obtido em uma reação de substituição eletrofílica aromática seja menos estável. Então, mesmo no slide anterior, que nós mostramos essa substituição na posição 3, esse nitrogênio que existe na molécula, ele é um átomo que age como retirador de elétrons. Então, se ele é um retirador de elétrons, ele faz com que esses carbocátions aqui sejam menos estáveis. Então, lembrando aqui, a piridina pode sofrer uma reação de substituição eletrofílica aromática, preferencialmente na posição 3, que vai gerar carbocátions mais estáveis. Mas mesmo esses carbocátions gerados na posição 3, eles são pouco estáveis porque porque existe um nitrogênio que está agindo como retirador de elétrons aqui, tá certo? Por isso a piridina ela vai ser menos reativa do que o benzeno nas reações de substituição eletrofílica aromática. Lá no capítulo 16 na Orgânica 1, nós já estudávamos essa reatividade aqui. O benzeno ele é mais reativo do que o nitrobenzeno, porque o grupo nitro é um poderoso grupo retirador de elétrons. Se ele é um grupo retirador de elétrons, ele diminui a densidade eletrônica no anel aromático, fazendo com que ele fique menos reativo. Então, nessa escala aqui, você percebe que o nitrogênio na piridina ele não é tão retirador de elétrons. Ele é mais fortemente retirador de elétrons do que um grupo nitro. Por isso que a piridina é menos reativa ainda do que o nitrobenzeno, tá certo?
Então, agora, se você tiver o benzeno com 2 grupos nitros, aí tudo bem. 2 grupos nitros vai fazer com que o anel benzeno seja menos reativo do que a piridina. Tudo bem? Então, a piridina ela não é tão reativa, ela pode reagir em reações de substituição eletrofílica aromática, mas ela não é tão reativa quanto o benzeno, porque existe o nitrogênio no anel da piridina, ele é um grupo retirador de elétrons, o que diminui a reatividade, então, da piridina frente às reações de substituição eletrofílica aromática. Então, a piridina sofre reação de substituição aromática eletrofílica somente sob condições drásticas, e os rendimentos das reações são baixos. Então, você pega a piridina e vai fazer uma halogenação. Você tem que usar o catalisador ácido de Lewis, mas tem que levar a temperatura a 300 graus, mesmo assim, para obter um produto de substituição na posição 3, com 30% apenas de rendimento. Já nesses outros exemplos, você está fazendo aqui uma sulfonação, usa-se ácido sulfúrico concentrado com a piridina, portanto, por ela ser pouco reativa, você tem que levar a temperatura a 230 graus. Aí você consegue a sulfonação na posição 3, com rendimento até razoável de 71%. Quando você vai fazer a nitração, você precisa de um catalisador ácido, que é o ácido sulfúrico, mas tem que levar a temperatura a 300 graus para que o grupo nitro entre na posição 3, mas apenas com rendimento de 22%. E como o anel benzênico na piridina é altamente desativado devido à posição do nitrogênio, já que ele é um retirador de elétron, a piridina não pode sofrer reações nem de alquilação e nem de acilação de Friedel-Crafts, tá certo? Também nós falamos disso quando você tinha um nitrobenzeno. O grupo nitro ligado no benzeno faz com que o anel aromático seja muito pouco reativo, portanto o nitrobenzeno não sofreria reações nem de alquilação e nem de acilação de Friedel-Crafts. Então a piridina, por ser menos reativa ainda do que o nitrobenzeno, ela não consegue sofrer nem reação de acilação e nem de alquilação de Friedel-Crafts. Então, essa reação de alquilação está mostrada aqui, não pode ocorrer. Certo? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.